Olá, meu irmão, minha irmã, chegamos à última aula do nosso circuito. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. E hoje nós encerraremos esse circuito falando de 3 princípios muito importantes na vida cristã, que é importante você ter algum entendimento sobre ele. É o princípio da mordomia, do batismo e da ceia. Então eu vou falar sobre esses 3 assuntos aqui e desde já espero que seja útil e relevante para a sua vida. Bom, quero começar falando sobre um conceito na vida cristã que nós chamamos de mordomia. O que quer dizer isso? E sobre o que eu estou falando? Mordomia é um princípio que nós trazemos esta palavra para a vida cristã para trazer a ideia de que na nossa vida como crentes, nós atuamos como mordomos, ou seja, como administradores de tudo aquilo que Deus nos concede. O princípio de mordomia na vida cristã vai trazer a ideia para nós de que tudo que nós temos vem do Senhor, é Ele que nos dá. É Ele que nos dá a vida, a saúde, a família e, sobretudo, é Ele que nos dá os nossos bens, os nossos recursos, as finanças, por exemplo, que nós temos. E esse assunto ele é muito às vezes mal explorado em alguns ambientes eclesiásticos e ele também é um assunto muito criticado, às vezes, fora do ambiente eclesiástico. Eu imagino que você já tenha ouvido, até mesmo conheça alguém que fale mal sobre você ofertar na igreja, dar dízimo, entregar dízimo, abençoar algum projeto ou participar de algum projeto na vida da igreja. Eu imagino que não seja novidade e que você já tenha ouvido algo a respeito disso. Só que nós precisamos aprender, irmãos, como cristãos, sobre tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E quando nós falamos de dízimo, nós falamos de um princípio bíblico. Dízimo significa a 10ª parte, tá? Tem pessoas hoje que falam assim, olha, eu dou dízimo, mas eu não dou 10% não. Eu dou aquilo que Deus coloca no meu coração. Isso não é dízimo. Por quê? Porque você não precisa ficar buscando meios para dizer que dízimo é 10%. Dízimo já significa, na etimologia da palavra, 10% de tudo aquilo que você tem. A palavra dízimo já significa 10%. Então, nós precisamos entender que, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos viver uma vida de obediência. Obediência ao Senhor em todos os assuntos, em tudo aquilo que a palavra de Deus nos convida. E a palavra de Deus nos convida a sermos dizimistas. Olha, o dízimo ele está presente na Bíblia antes da lei, o dízimo ele está presente na Bíblia na lei e o dízimo ele está presente na Bíblia depois da lei. Só que muito mais do que trazer a ideia de que o dízimo ele é um ensinamento bíblico, de que nós precisamos dizimar, nós precisamos entender de verdade e trazer para o nosso coração o princípio da mordomia. Porque assim nós entendemos que tudo fica mais fácil. Quando eu parto do princípio de que tudo que eu tenho vem do Senhor e eu sou grato a tudo aquilo que Ele me dá, eu vou ter uma tendência a entender com mais facilidade e colocar em prática na minha vida a questão relacionada ao dízimo. Então eu vou trabalhar, entendendo que aquele trabalho é um trabalho que Deus me abençoou. Eu vou sair da minha casa para buscar o sustento para minha família, entendendo que aquilo é uma bênção de Deus. Vai chegar num determinado momento do mês, eu vou receber algo financeiro por conta daquele trabalho que eu realizei. Eu vou entender que aquilo que eu recebi é bênção de Deus e é Deus que me concedeu. Então, como resposta disso, facilmente eu vou conseguir devolver 10% disso para a vida da igreja, para que o trabalho de Deus seja próspero e seja abençoado
também na vida da igreja onde eu estou inserido. Olha, tem coisas que vão além, que nós como cristãos precisamos entender. A igreja, por exemplo, ela é uma instituição, ela é um prédio, ela tem compromissos, ela tem despesas. A igreja ela não é sustentada pelo governo, a igreja não recebe ajuda de nenhuma instituição governamental. A igreja ela é mantida pelos dízimos dos fiéis, dos crentes em Cristo Jesus. Você imagina que numa determinada igreja todos os crentes coloquem na sua cabeça que não devem dar dízimo? Você consegue imaginar o que vai acontecer com esta igreja? Nós sabemos, logicamente, que acima do homem tem um Deus que cuida da igreja, e até mesmo quando o homem decide não fazer, muitas vezes nós vemos que Deus ele supre as necessidades da agência do reino dele na terra de diversas formas. Mas você já parou para pensar as consequências que podem trazer na vida de uma igreja cujos crentes não desejem dizimar? Talvez você conheça um crente que não seja dizimista. Talvez você até aqui tenha no teu coração uma pretensão de não ser dizimista. Você consegue imaginar o que poderia acontecer na igreja se todos fossem igual a essa pessoa que você imaginou, nem que essa pessoa seja você? Você consegue imaginar como seria se ninguém quisesse contribuir com o dízimo ou devolver o dízimo na vida da igreja? A luz que a igreja paga para funcionar, ela poderia correr o risco de não ser paga. Olha, os instrumentos que você vê, os equipamentos de som que você vê às vezes sendo utilizados na igreja, talvez eles não teriam condições de serem utilizados se essa igreja fosse uma igreja de não dizimistas. Um determinado trabalho que é feito com crianças ou com qualquer outra faixa etária, a melhoria de algo na vida da igreja, a melhoria de um prédio, de um patrimônio, tudo que é feito na igreja, irmão, seja interno ou externo, seja relacionado ao físico ou à vida das pessoas, é feito através dos dízimos e das ofertas. Então, você como um crente em Cristo Jesus, você sendo alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que busca viver uma vida em obediência à palavra de Deus, nós desejamos, e eu como pastor, desejo sobre a sua vida, que você seja um crente dizimista e fiel ao Senhor nessa área. A Bíblia traz promessas para quem é dizimista, você sabia disso? Olha, há promessas de bênçãos na vida daquele que é dizimista, há promessas de um Deus que repreende o devorador na vida daquele que é dizimista. Então, nós temos todo um contexto bíblico, irmãos, para entendermos, pregarmos e vivermos a respeito dos dízimos. Além dos dízimos, nós temos também as ofertas. E o que é a oferta? A oferta é diferente do dízimo. A oferta é algo espontâneo, voluntário, muitas vezes relacionado ao que Deus colocou no seu coração. Às vezes a oferta vai estar muito relacionada a um projeto que a igreja esteja caminhando, e é sempre algo feito de forma muito pessoal, onde sobretudo nós colocamos diante de Deus e estando sensíveis ao que Ele vem a ministrar ao nosso coração, venhamos fazer através das ofertas. Talvez você esteja numa igreja hoje, você está se tornando membro da nossa. Daqui a algum tempo, talvez pode ser que você esteja numa igreja onde você olhe para uma determinada área, para um determinado ministério e algo toque o seu coração, em que você veja que está faltando, às vezes, um equipamento, às vezes está faltando uma cadeira. Imagina você amanhã estar numa igreja em que você olha para a sala das crianças e as crianças estão sentadas no chão. E aí você procura saber como membro, aí as crianças estão sentadas no chão porque o que entra de dízimos não dá para que a igreja pague as contas que tem que pagar e compre, por exemplo, as cadeiras para as crianças. Talvez você seja alguém que naquele momento em que viu aquela cena, talvez você seja alguém que Deus te dê condições de suprir aquela necessidade. Talvez você tenha um emprego, tenha uma renda, que você tenha condições de comprar as cadeiras para aquelas crianças.
Talvez você tenha recebido um dinheiro naquela semana em que você foi abençoado por conta de algo, e aí imagine que o Espírito Santo fale assim no seu coração: oferte as cadeiras para essas crianças. Isso é oferta, isso está ligado muito ao nosso coração. Às vezes nós saímos de casa, vamos ao culto, vamos cultuar, e às vezes uma palavra que é falada no momento de dízimos e ofertas nos convida a ofertar. Toca o nosso coração. É um projeto que a igreja está envolvida, é uma campanha missionária, às vezes uma obra missionária que está sendo realizada, é uma obra de ação social. Então a oferta, ela é muito abrangente, ela está ligada a muitos assuntos, mas sobretudo é aquilo que Deus toca no seu coração. E sabe o que eu percebo na vida cristã e sobretudo eu aprendo? E não estou falando isso aqui para te impressionar. Deus, ele muitas vezes age a partir do nosso coração. Olha, Deus conhece as nossas intenções. Ninguém conhece a nossa intenção como Deus, saiba disso. Então, às vezes, Deus olha para o nosso coração e vê que nós temos vontade, desejo de fazer, de participar. Então, muitas vezes, Deus traz o recurso às nossas mãos para que a gente possa ofertar e para que a gente possa abençoar. Olha, a palavra de Deus diz que há mais alegria em dar do que em receber. E eu quero dizer para você sobre esse assunto, não vou ficar me alongando nele. Não perca o privilégio, meu irmão, de ser um dizimista e um ofertante na casa do Senhor. Você vai ser membro da Primeira Igreja Batista em Barra Mansa. É um privilégio ser dizimista e ser ofertante na casa do Senhor. Se amanhã Deus levar você para uma outra comunidade de fé, para uma outra igreja, não perca o privilégio de ser um dizimista e um ofertante aonde quer que você esteja. A sua vida como cristão vai ser muito melhor quando você aprender a não viver por aquilo que nós temos, a não viver pelo dinheiro deste mundo, a não ser escravo do dinheiro, mas ser senhor sobre ele. Tenha um coração generoso e abençoador, porque é isso que Deus deseja para a sua vida. O segundo assunto é a ceia e o batismo. O que são a ceia e o batismo? Elas são duas ordenanças do Senhor Jesus para a igreja. Pegou a palavra? Ordenança. Por que o batismo e a ceia são ordenanças? Porque elas vêm de ordens, são ordens de Deus para a igreja. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele não deixou facultativo o ato de celebrar a ceia. Ele não deixou facultativo o batismo. Não, ele deu uma ordem. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, vai dizendo assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: vão, façam discípulos e batize-os. Todas as vezes que a igreja faz um discípulo de Jesus, ela precisa batizá-lo, é uma ordem. Quando o Senhor Jesus está naquele momento antes da crucificação, celebrando a ceia com seus discípulos, ele, num determinado momento, ele parte o pão, depois ele distribui o cálice e ele diz: façam isso todas as vezes em memória de mim. Então, por conta disso, a igreja batiza e a igreja celebra a ceia. No entanto, tanto o batismo quanto a ceia possuem símbolos e significados, e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Começando pelo batismo. Olha, o batismo ele é muito importante. Posso dizer que é um ato muito marcante na vida de um crente, importantíssimo na fé cristã, mas ele não salva. Se você porventura não for batizado, você não deixou de ser salvo por conta disso. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo, conforme anunciamos aqui nesse circuito. Mas o batismo ele tem muitas importâncias. Primeiro, pelo seu símbolo.
Nós praticamos aqui o batismo por imersão. O que isso significa? Todo o seu corpo é imergido na água, desde a ponta do pé até o último fio do cabelo. Então, quando o pastor ele faz o movimento da imersão, ou seja, colocar a pessoa toda por debaixo da água, isso simboliza a morte da pessoa. Lembra que nós falamos que porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos? Então, o batismo ele simboliza isso. Você sabe o que é um símbolo? O símbolo é aquilo que aponta para algo maior do que ele. Então, o batismo ele não é o máximo em si mesmo, ele não é a essência em si, mas ele aponta para algo. Então, quando o pastor imerge a pessoa na água, aquilo simboliza que ela morreu para o velho mundo, morreu para a velha vida que ela vivia antes de Jesus. E quando o pastor traz a pessoa à submersão, traz a pessoa por debaixo da água para que ela novamente venha ser submergida, aquilo traz a ideia do novo nascimento, da ressurreição em Cristo Jesus. Esse símbolo é lindo, né? E ele marca isso, a morte e o novo nascimento. Ele mostra para as pessoas a sua decisão. Olha que coisa bonita. Lembra que nós falamos do testemunho? O batismo ele é uma forma de você testemunhar a sua fé em Cristo, porque você está mostrando para as pessoas a sua decisão. No dia do seu batismo, provavelmente você vai convidar seus amigos, seus parentes, vão ter convidados seus aqui na igreja, e quando eles estiverem olhando lá para o batistério, eles vão estar vendo algo que você vai comunicar através do batismo. E o que você vai comunicar? Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. O batismo, ele é a porta de entrada sua para que você se torne membro da igreja. Através do batismo, você se torna um membro da primeira igreja batista em Barra Mansa. Isso também é algo importante a respeito do batismo. Então, por conta disso, ele é uma ordem do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi batizado, nos deu o exemplo, e por tantas coisas bonitas, nós também devemos batizar as pessoas. E a ceia? A ceia também tem símbolos e a ceia também tem significados. Bom, primeira coisa, a ceia é um memorial. Nós usamos esta palavra porque traz a ideia de trazer a memória. Então, todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia, ela está trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lembra da história que nós construímos? Um Deus criador, sustentador, criou todas as coisas, criou o homem cedeu ao pecado, se afastou de Deus. Então, Jesus Cristo, que já existia antes de todas as coisas, encarnou, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, foi até a cruz e morreu e ressuscitou. Aí o que nós fazemos agora com a ceia? Nós trazemos isso à memória. Nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é a solução para a humanidade e foi a solução para a nossa vida. A ceia é um momento de comunhão. O Senhor Jesus celebrou a ceia sentado à mesa com seus discípulos. Foi o último momento que ele estaria reunido com seus discípulos antes de ser crucificado. Ele fez daquele momento um momento de comunhão, um momento de partilhar o pão, de sentar à mesa. Quando nós estamos aqui na igreja reunidos com nossos irmãos, celebrando a ceia, nós também estamos transmitindo uma mensagem e vivendo algo que é a comunhão, o relacionamento fraternal entre os irmãos em Cristo Jesus. A ceia tem símbolos, elementos como nós costumamos chamar. Temos o pão e o suco de uva e eles simbolizam, o pão simboliza a carne de Cristo e o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. Então, quando nós também estamos nesse memorial, celebrando a ceia, estamos ali também relembrando o corpo de Cristo na cruz, que sofreu os açoites, foi maltratado por amor a nós, e o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E como eu disse, a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus para todos nós. Ela deve ser feita com autoexame. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Você já deve ter visto, se você não viu, você vai ver. Algumas pessoas chegam no dia da ceia
e não participam da ceia. Às vezes elas estão brigadas com um parente, às vezes aquele dia que foi o dia da ceia, elas tiveram algum problema familiar, chegaram aqui muito abaladas por algo. Aí, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem. Aí ela se examina, fala, não, eu estou errado, não estou em paz com meu irmão, e opta em não participar. Deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ela não diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e opte em não participar da ceia. O que isso quer dizer para nós? Eu posso me enxergar estando num momento, vivendo algo que não deveria estar vivendo, mas nesse momento que isso vem à minha memória, que o Espírito Santo me lembra, ele também precisa trazer e produzir em mim um arrependimento. Então eu me arrependo do que está sendo feito de errado, peço perdão a Deus, já estou em condições, por ter colocado os meus pecados diante do Senhor, pedi perdão a Ele, vou lá e participo da ceia. Se possível, depois eu ainda vou lá e faço o mesmo com o meu irmão, para que eu também possa estar em comunhão com ele. Mas não é um convite para que você não participe da ceia, é um convite para que você se examine e participe. No dia do seu batismo eu vou servir a ceia para você, é uma prática que eu faço aqui para os novos membros. Com muita alegria eu vou participar desse momento de comunhão com você como seu pastor, e toda a igreja, como irmãos em Cristo, estaremos trazendo à memória o sacrifício do nosso Salvador, Jesus Cristo, numa linda celebração, num lindo culto ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor Jesus Cristo, fazer parte de uma igreja. Com isso, nós estamos concluindo aqui o nosso circuito do discipulado. 6 aulas sobre 6 temas. O último deles é presencial com o pastor, onde eu falo sobre a visão da igreja local, e esse encontro vai ser presencialmente, você vai ser informado sobre ele. Então, que Deus te abençoe. É uma alegria enorme para nós recebermos você como membro, participante da família Primeira Igreja Batista em Barra Mansa. Estou aqui à disposição como seu pastor para caminharmos juntos. Espero que você faça parte cada vez mais da vida da igreja, se integre e participe de tudo aquilo que a igreja tem a te oferecer. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Fique com Deus.